Olá, boa noite. Como vocês viram, a discussão travada, entre outros tantos assuntos, mas esta particularmente na sessão de ontem, tratava-se de um requerimento do vereador Amarante que sugeria a criação de mais três funções dentro do Conselho Administrativo do Hospital Carlos Fernando Malzone e que incluísse, portanto, um representante dentro desse conselho do prefeito, um representante dos vereadores e um representante da sociedade civil organizada. A ideia foi rejeitada, e sob o argumento principalmente do que isto poderia representar uma desconfiança ao incluir esses novos representantes, desconfiança daquilo que hoje já é feito dentro do Conselho Administrativo do hospital. E, de outro lado, daqueles favoráveis, dizendo, olha, é que o hospital, na sua relação direta com a prefeitura ali através do pronto-socorro, e vocês têm acompanhado, tem apresentado lá muitas reclamações de valores, valores que não batem com os valores considerados pela prefeitura, e isso tudo, inclusive, foi parar no Ministério Público, conforme vocês vêm acompanhando aí. Esta foi a razão dita pelo Amarante, o próprio autor, para ter apresentado este requerimento. Se ele fosse aprovado, isso não significaria que o hospital obrigatoriamente tivesse que adotar esta ideia. O hospital saberia que da parte da Câmara esta é a sugestão e adotaria ou não a inclusão dentro do Conselho. E saibam que o Conselho sempre ele é um conselho deliberativo, é um conselho administrativo, portanto ele tem uma representação de mando muito forte, ao ponto de tirar das funções de presidência e de diretorias aí, pessoas, enfim, entre outras atribuições. O conselho é importante em qualquer lugar, nos times de futebol, em entidades e num hospital também. Esse conselho receberia a adesão de representantes da prefeitura, de um pelo menos, ao ser composto na próxima vez, um representante da Câmara e um da sociedade organizada. E aí esses foram argumentos. Aqui eu não vou entrar no mérito dos argumentos, nem dos prós e contras, aí, dos que votaram a favor e contra, respeitando cada um deles. Mas acho que esse argumento dá desconfiança de que incluir alguém que representasse a prefeitura, a Câmara e a sociedade no Conselho Administrativo do hospital seria uma forma de desconfiar da gerência do hospital? Eu acho que não. Acho que não é exatamente isso. Ela significaria até, muito pelo contrário, depende do modo de ver, né? Eu sempre digo que o vento sopra e o vento geme. Depende de como você sente o vento. Eu acho que eu veria, pelo menos, dessa maneira. Ó, bacana, tem mais uma representação. Mas o hospital também adotaria isso se quisesse, evidentemente. Né? Outros acham que não. Bom, causa mais desconfiança você impedir que uma ideia dessa avance do que propriamente dizer, olha, eu sou a favor. Né? Mas daí não está o X da questão. Eu acho, porém, que como em poucas vezes aconteceu, a Câmara deu ali uma resposta através da ideia desse vereador, ou não? Quantos são os assuntos que passam pela Câmara em que ela pode intervir de uma forma direta ou até indireta, caso específico, e, no entanto, não se manifesta? Quantos problemas que nós já tratamos no nosso departamento de jornalismo e não teve uma reação sob a forma de um documento, seja ele qual fosse, requerimento, indicação ou projeto por parte dos vereadores? Na Câmara passa, por exemplo, todos os anos, o projeto mais importante que um vereador vota, que é a peça orçamentária. É ela que, neste ano, define quanto vai receber a prefeitura ano que vem e para onde deverá ir o dinheiro. Os vereadores poderiam fazer muitas emendas, mais emendas do que as poucas que são oferecidas, e houve anos aí que nenhuma emenda foi feita. Acho que desta vez, concordando ou não com a ideia, por isso que eu disse, eu não vou levar em conta os prós e contras, os contrários e os divergentes e os convergentes. Não é isso. Mas eu acho que o hospital levou para a comunidade, através da imprensa e através da tribuna da Câmara, essa preocupação dos ressarcimentos pelos serviços que ele presta à comunidade através do pronto-socorro. Como se dissesse, a Câmara precisa nos ajudar, de alguma maneira. Ora, o assunto é financeiro. Nós sabemos que os vereadores não podem intervir através de medidas financeiras, aquelas que gerem despesas. Ou seja, o vereador não pode, por lei, legislar sobre isso. Mas ele pode fazer alguma coisa. E, a meu ver, nesse caso, aquele vereador
deu pelo menos uma resposta, fez a sua função ao sugerir aquilo com o que alguns não concordaram ao ponto de reprovar, outros foram favoráveis. Que isso não tenha prosperado foi do desejo dos vereadores, mas, pelo menos, aquele vereador não poderá ser cobrado amanhã de ter sido procurado com um grave problema para que dentro da sua função fizesse alguma coisa e não ter feito. Ninguém poderá acusá-lo de omissão. Boa noite.